Já estamos de volta com o Estúdio Site e eleita uma das novas maravilhas da natureza, a floresta amazônica foi por muito tempo um destino somente para os gringos. Claro, a gente sabe, exceto alguns poucos aventureiros, mas os turistas brasileiros nem cogitavam a ideia de passar alguns dias em meio à mata. A falta de estrutura dos hotéis e também dos meios de transporte, somadas às passagens aéreas a preços exorbitantes, espantavam os viajantes. Mas hoje a gente tem percebido alguns avanços nos aspectos estruturais. Mas para conversar sobre isso, está aqui ao meu lado Itamar Souto, ele que é presidente da BBTU. Primeiramente, bom dia. Realmente o senhor tem enxergado esses avanços aqui para a nossa região em relação ao turismo? Bom dia, Ítalo. Bom dia, telespectadores. Sim, nós temos enxergado que está tendo avanço. Só que a gente precisa dar uma ênfase muito maior nessas atividades para que a gente possa desenvolver a característica principal que nós temos na Amazônia. Não só aqui em Manaus, a cidade, a capital, mas como no interior nós temos áreas belíssimas que podem ser muito mais trabalhadas com senso, com responsabilidade, para poder não haver um impacto negativo e assim aumentar o fluxo turístico para aqui para a área. A gente havia comentado antes da entrevista que a Amazônia se vende por si só, mas mesmo assim, presidente, é necessário que haja um plano para o nosso turismo, que na verdade ele já existe, mas não é executado de forma correta, não é isso? Infelizmente nós não temos essa ação mais focal nessas atividades, porque se tivéssemos, com certeza nós teríamos um fluxo muito maior de turistas aqui na cidade. A Amazônia, ela por si só se vende, mas a gente precisa ter a preocupação que precisamos tratar as demais situações. Não é só a venda, mas a gente tem que ver essa questão, principalmente de acesso, de passagem. Hotelaria, nós temos hotelaria suficiente para trabalhar, nós temos guias suficientes para trabalhar. O que precisamos é ter um foco mais direcionado na captação desses turistas e tratar aquilo que nós temos de potencialidade. No interior, trabalhar ecoturismo. Por exemplo, semana passada nós tivemos um evento de pesca aqui realizado pela Associação dos Pescadores de Manaus, que foi um sucesso, vieram muitas pessoas para esse trabalho. Então nós temos características, como por exemplo a questão de eventos, trabalhar Manaus e questão de mais eventos. Os eventos são pontuais? São, obviamente que são. Mas se você tem uma carteira de eventos para o ano todo, você mantém um fluxo de nivelado nesse período todo. Agora, o que me espanta é que para viajar, as pessoas que moram aqui no Brasil, para viajar para a Amazônia, a Paula tinha até comentado anteriormente, no bloco anterior, sobre essa questão dos preços das passagens, né, que são realmente muito caras. A gente sabe que elas vêm diminuindo, mas ainda assim é muito salgado para o brasileiro. Exato, com certeza é muito salgado, principalmente para o brasileiro, mas a gente tem que ver o seguinte, a gente precisa quebrar esse dilema existente. Preços altos com fluxo baixo. Óbvio, se nós conseguirmos ações que melhorem, incrementem o fluxo turístico para a região, nós temos poder de barganha para com as empresas para baixar o preço. Tem que ser trabalhado, conversado com toda a cadeia do turismo, produtiva do turismo, e aí estruturar de forma o quê? Alavancar paulatinamente o fluxo e ir negociando com as empresas a baixar os preços, porque a gente tem essa problemática aí. Essa até é uma questão, agora vai ter eleição domingo, que a gente precisa prestar atenção. Os candidatos também precisam mostrar para a população que eles têm um plano para o turismo aqui na nossa região. A gente está passando por essa crise e seria talvez uma solução a trazer uma economia a mais aqui para a nossa área. Exato. A gente não pode tomar liberdade de achar que o turismo é a tábua de salvação. Não, mas ele vai ajudar e muito a manter o desenvolvimento e a utilização, a distribuição de renda dentro do Estado. Porque nós temos essa característica, nós temos esses atrativos naturais pujantes. Então, por que não utilizamos de forma sustentável isso daí, aumentando o fluxo e auxiliando na área produtiva? Então, nós temos o polo industrial que já tem a sua estrutura e vai trabalhando, vai buscando suas melhoras, e a atividade turística entraria com uma atividade complementar importante para esse desenvolvimento. E dependendo do fluxo que você dê e do direcionamento que você dê para o plano, o que vai acontecer? Pode até ser que o turismo seja tão importante quanto o polo industrial. Agora, hoje quanto o turismo consegue trazer de renda aqui para a nossa região? É expressivo ou não? Não, não é expressivo, porque se fosse expressivo, nós teríamos mais profissionais inseridos no mercado. Isso é uma das lutas que nós vemos trabalhando
em prol da BBTuR, justamente pelos turismólogos, porque se você tem um fluxo turístico mais pujante dentro de uma localidade, obviamente o mercado consegue absorver mais esses profissionais. Estamos com uma defasagem de absorção de mercado desses profissionais porque nós temos um fluxo menor. A gente precisa trabalhar o fluxo para poder aumentar e assim receber esses profissionais que estão saindo das faculdades. Olha, agora falando das pessoas que querem vir para cá, para a nossa região, qual a principal dica que que o presidente pode dar para essas pessoas a respeito de hotéis, é melhor hotel, melhor hostel, onde procurar, qual o local correto? Esse perfil fica complicado da gente direcionar porque vai depender de cada um. Quando você está querendo vir para cá, você tem o pessoal que vem, quer ficar em hostel, quer ficar num hotel de selva mais retraído, contemplar a natureza, fazer trilhas. Ou você tem pessoas que estão querendo vir ver o encontro das águas e ver o Teatro Amazônia. O importante é a gente conseguir demonstrar para o público, para esse turista potencial, que nós temos sim infraestrutura, nós temos atrativos naturais e artificiais que vão atender aquelas expectativas. Esse é o importante que nós precisamos trabalhar. E para isso, a cadeia produtiva do turismo precisa estar mais unida, precisa dialogar mais e estar trabalhando a implantação, o funcionamento de um plano mais coeso. A gente viu que, devido à Copa do Mundo, houve a construção de mais hotéis para atender os turistas naquela época e isso ficou um legado ainda para a gente, mas ainda assim precisa de mais atrativos para que isso seja no decorrer do ano e não apenas numa data específica, né, presidente? Exatamente. Então, por isso que eu falei que nós temos características. No interior, nós vamos poderia ser trabalhado o ecoturismo, certo? Em algumas regiões específicas. Você tem ali Maués, você tem Presidente Figueiredo com excelentes cachoeiras, você tem Tefé, áreas que têm locais muito bonitos e atrativos que podem ser trabalhados. E em Manaus você tem uma particularidade que poderia ser trabalhado, o turismo de eventos e negócios. Primeiro que você tem um polo industrial que traz, quer queira, quer não, traz os altos dirigentes das empresas para tomar decisões aqui dentro do polo, porque elas não trabalham só aqui, elas produzem aqui e mandam para o mundo. Sim. Também, não é só para o Brasil. Então você tem a oportunidade. Nós temos o Centro Vasco Vasques, Centro de Convenções Vasco Vasques estruturado, que pode ser trabalhado. Tudo isso é preciso a gente olhar, planejar de forma mais evidente e fazer com que isso flua naturalmente. E aí vai aumentar o fluxo turístico que a gente precisa. Falar parece fácil. Nós sabemos que nós temos vários gargalos e várias situações que precisam ser bem trabalhadas a fim de sanar o problema. Mas não é impossível. Precisa parceria e união. Então essas foram as palavras do presidente da BBTuR. Eu conversei com o Itamar. Muito obrigado pela sua presença. E nós esperamos aí que o turismo possa crescer na nossa região e que os candidatos a prefeito também estejam de olho nessa questão para motivar ainda mais e trazer recursos para a nossa região. Ítalo, nós aqui agradecemos a oportunidade. Só para lembrar que nós fizemos um evento na semana passada, que foi a primeira convenção amazonense dos turismólogos, e saiu aqui do Amazonas uma resolução da BBTuR Nacional pronta para buscar a constituição do Conselho Federal do Turismólogo. Ou seja, nós deixamos de ficar aguardando novidades vir da região sul-sudeste e passamos a ecoar para o resto do Brasil as oportunidades e melhorias que estamos pleiteando para a nossa classe, bem como para a nossa região. Então, só a gente conhece a nossa realidade. Só participar e topar e tocar o barco adiante. Nós aqui agradecemos mais uma vez, muito obrigado. E a escolha da escola é sempre uma decisão muito importante para ser tomada pelos pais. E claro, o Centro Educacional Agnus Dei está sempre preocupado com os cuidados que a criança vai receber. Se você não conhece, fica de olho. Preocupação do cuidar associado ao processo de ensino. Buscando isso, os pais têm a certeza
de que ter uma escola com um processo de ensino evolutivo, com um cuidar em foco, associando todo o processo de construção do conhecimento à psicomotricidade e ao desenvolvimento da criança, é claro que é válido sim estar sempre atento a uma escola que esteja com qualidades específicas aos que todos procuram. Escolas que podem fornecer esportes associados ao conhecimento, a toda uma construção de ideias e práticas pedagógicas envolvendo as crianças com muita alegria e praticidade. Realizamos uma proposta pedagógica socioconstrutivista e associamos um novo sistema para 2017. O Agnus Dei está em parceria com o Aridissá, onde um sistema totalmente voltado à socialização, conteúdo e todo um cuidar para os nossos alunos em 2017. E assim estaremos realizando de uma forma prazerosa e construtiva o novo processo de ensino. Aí uma ótima opção para você que tem um filho. E Paula, um ótimo assunto, né? Falar sobre o turismo aqui da nossa região. Vocês foram muito pontuais realmente falar sobre aquilo que eu gostaria de saber realmente, que é sobre o turismo na Amazônia, que infelizmente sai um pouquinho raro, né? Os amazonenses que moram aqui, mas vale a pena conhecer um pouco mais da nossa cidade. Paula, a gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí. A gente daqui a pouco vai trazer muita música para você. E participa conosco. Hoje também a gente vai falar sobre chá fitoterápicos. É daqui a pouco, não saia daí, até já.